Oi, pessoal. Vamos comentar algumas questões da IBFC-BSE para o cargo de terapia intensiva neonatal. E a primeira já fala assim: assinale a alternativa incorreta. Inclusive, já quero corrigir o que estava lá no e-book, tá? Então, ó, na A fala: recém-nascidos com índice de Apgar 6 ou menos, após 1 minuto, pode necessitar de tratamento de suporte mais agressivo. Verdade, principalmente de 0 a 3, tá? Mas essa aqui, afirmativa verdadeira. A B fala, a avaliação do índice de Apgar é realizado dentro dos primeiros 5 minutos após o parto, pode ser usada para direcionar esforço de ressuscitação. É real isso, né? Mas o mais correto é que é realizada no primeiro e no quinto minuto. E dependendo das condições do bebê, né? Se ele não nascer bem, no 10º minuto também. Então, essa aqui, ela é meio duvidosa. C. O APEG é o sistema objetivo de pontuação usado para avaliar rapidamente em recém-nascido, verdade. O RN, com índice de APGAR de 7, pode necessitar de tratamento de suporte com oxigênio. Na verdade, até 8, 9, 10, considerado normal, de 7 para baixo, já chama a atenção. E o AE fala que o índice de Apgar pode ser influenciado pela idade gestacional, sim, pela idade gestacional, entre outros fatores, tá? Mas a afirmativa mais errada, no caso aqui, né, aquela que a gente teria que marcar como incorreta, é a letra B. Então, já aproveito para corrigir o que estava lá no nosso e-book. Segunda questão. Analise a afirmativa abaixo de valores verdadeiros ou falsos e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo nas afirmações sobre a avaliação física do lactente quanto à medida dos sinais vitais. A frequência respiratória normal de um lactente a termo é de 40 a 60 respirações por minuto, tá? Então, essa primeira afirmativa aqui, ela é verdadeira. O que que vai acontecer, gente? Esses valores, eles podem variar um pouco de literatura para literatura, mas entre 40 e 60, considerado normal. A segunda fala o seguinte: a frequência respiratória basal de 36 respirações por minuto em neonato a termo está dentro dos limites de normalidade, tá? Então, como eu disse para vocês, ainda pode variar um pouquinho, mas estaria dentro ainda de limite de normalidade se a gente considerar as principais literaturas. Então, a segunda, verdadeiro também. Então, aqui a gente já procura, ó, eliminar aquelas que não condizem com essa afirmativa. Terceira, quanto mais baixa a idade gestacional, mais baixa a frequência respiratória do lactente. Essa aqui é falsa, não necessariamente vai acontecer isso, tá? Vai depender de outras condições aí envolvidas no nascimento. E a última, a frequência cardíaca normal do lactente varia de 100 a 160 batimentos por minuto. Também existe aí uma variação na literatura, às vezes a gente vê de 110 a 160, mas uma pequena variação pode existir. De qualquer forma, essa afirmativa foi considerada verdadeira pela banca e o nosso gabarito, letra C. Próxima questão, vai falar o seguinte: assinale a alternativa completa correta e, respectivamente, as lacunas, considerando o desenvolvimento pulmonar do sistema respiratório da criança. O tórax da criança é tananã complacente, então será que ele é mais ou ele é menos complacente? O tórax da criança, ele é mais complacente, tá? Então, aqui a gente já começa com essa informação, a gente já retira aqui as alternativas que fala em menos complacente. O equilíbrio resultante dessas forças elásticas na criança favorece uma capacidade residual funcional e uma capacidade pulmonar total, e aí a gente fica aumentada ou reduzida. Então, na verdade, aqui, essa capacidade, ela vai estar reduzida, tá? Em relação ao que a gente compara com o adulto. E, proporcionalmente, volumes pulmonares mais baixos ou mais altos na criança pode levar a um fechamento prematuro das vias aéreas, atelectasia e hipoxemia. Na verdade, volumes pulmonares mais baixos, que vai ser a característica, pode levar a um fechamento prematuro, atelectasia e hipoxemia. Isso porque a capacidade residual funcional é menor, né? Ela influencia a capacidade pulmonar total, que vai ser menor,
e os volumes vão ser mais baixos. Por isso, também aqui a nossa alternativa é a letra C. A próxima alternativa fala o seguinte: analise as afirmativas abaixo de valores verdadeiros ou falsos e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, nas afirmações sobre as propriedades mecânicas do sistema respiratório do recém-nascido e as possíveis alterações dos parâmetros ventilatórios durante a ventilação pulmonar mecânica. Sobre a constante de tempo, a resistência pulmonar e a complacência, tá? Então, são esses fatores aqui que a gente tem que ver. O que que aparece aqui para a gente? Primeiro, quanto mais jovem a criança, menos complacente é a caixa torácica. Então, essa afirmativa aqui é falsa. Quanto mais jovem, mais complacente vai ser a caixa torácica. Vamos já olhar aqui nas nossas alternativas, ó, para a gente eliminar aquelas já que não caberia como resposta, tá? Ficamos com 3 alternativas. Segundo, a segunda fala sobre a constante de tempo. A constante de tempo é o produto da resistência ao fluxo aéreo e da complacência pulmonar. Essa afirmativa aqui é verdadeira, tá? Então, guarda essa informação, gente, porque constante de tempo é algo que se repete aí nas provas da IBFC, tá? Então, produto da resistência ao fluxo aéreo pela complacência pulmonar. Afirmativa verdadeira. Então, a primeira falsa, a segunda verdadeira, a gente elimina mais um. Terceiro, o pulmão pouco complacente necessita de maior pressão inspiratória e menor tempo inspiratório e expiratório durante a ventilação mecânica para que todo volume corrente seja mobilizado. Isso, se o pulmão for menos complacente, vai necessitar de maior pressão e menor tempo ins e ex para que esse volume seja mobilizado. Afirmativa verdadeira também. E a última afirmativa fala o seguinte: o pulmão que apresenta resistência aumentada, no pulmão que apresenta resistência aumentada, maior será o gradiente de pressão para movimentar o mesmo fluxo e maior tempo necessário para mobilizar todo o volume corrente. Então, também aqui, afirmativa verdadeira. O pulmão com resistência aumentada vai precisar de maior gradiente de pressão para movimentar o mesmo fluxo, né, que é o volume ali por tempo, e também mais tempo para mobilizar o volume. Então, a nossa resposta é a letra E. Falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Próxima questão. Assinale a alternativa correta. Na radiografia de tórax do lactente, visualiza-se a área de cicatrização, atelectasia, enfisema e fibrose difusa entremeados por todo o pulmão, com gasometria arterial revelando graus variáveis de hipoxemia, hipercapnia secundária e obstrução das vias aéreas. Isso pode ser característica de, tá? Então, característica da radiografia de tórax. Área de cicatrização, atelectasia, enfisema, fibrose difusa, tá? Também na gasometria, né, o outro exame feito, graus variáveis de hipoxemia e hipercapnia secundária e obstrução. Esse tipo de alteração aqui, ele é característica da displasia broncopulmonar. Então, letra A aqui é a nossa resposta. E aí, vale aqui fazer sempre essa releitura, essa lembrança, para entender direitinho. Lembrando que a displasia broncopulmonar é uma situação onde tem como se fosse uma interrupção realmente do processo de desenvolvimento do pulmão, e aí essas características vão aparecer, tá? Daqui a pouquinho eu olho o chat, tá bom, gente? Vou colocando aqui e fazendo as correções, e daí no final a gente discute, beleza? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo, tá baixo o som, então vou falar mais alto, qualquer coisa a gente vai conversando. Próxima questão. Entendi o que você disse, desculpa. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta, considerando a displasia broncopulmonar quanto à definição, fisiopatologia e conduta fisioterapêutica. Então, primeiro, a displasia broncopulmonar é uma patologia de início súbito, tá? Então, na verdade, gente, essa primeira afirmativa aqui é uma afirmativa falsa. Ela é uma doença que vai se desenvolver ao longo de um tempo, em decorrência, muitas vezes, da prematuridade e associada também com o uso de oxigênio.
Segundo, o prematuro de muito baixo peso está constantemente predisposto a desenvolver a displasia broncopulmonar. Bem, o prematuro de muito baixo peso, ele é uma população, vamos colocar assim, de risco, mas ele não está constantemente predisposto, porque depende de outros fatores, como, por exemplo, o uso da oxigenoterapia, né, níveis tóxicos de oxigênio, ele é muito mais importante, determinante para o desenvolvimento de broncodisplasia, da displasia broncopulmonar do que necessariamente a prematuridade. Então, essa segunda aqui também é falsa. Terceira, a displasia broncopulmonar é definida como uma patologia crônica que leva à dependência de oxigênio. Aí sim, tá? É uma afirmativa verdadeira, muitas vezes vai acontecer. E quarto, o tratamento fisioterapêutico deve ser baseado nas alterações clínicas, radiológicas e na sintomatologia da doença, que faz todo sentido também, né, gente? Esse tratamento sempre vai se basear nessas situações. Então, a resposta correta para essa nossa sequência é a letra B. A 3 e a 4 são as corretas. Próxima questão. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. A crise de hipertensão pulmonar, HP, são complicações, as crises, né? São complicações clínicas e do pós-operatório com potencial fatal nas UTIs neonatal e pediátrica. Então, a primeira afirmativa fala o seguinte: estímulo simpático, como a dor, o choro e os estímulos traqueais desencadeiam a hipertensão pulmonar, tá? Na verdade, gente, o que que vai acontecer? A hipertensão pulmonar, essa afirmativa é falsa. A hipertensão pulmonar é uma situação muito ligada a algumas cardiopatias congênitas, que é o mais comum de acontecer, tá? Então, na verdade, aqui o que vai ser mais característico vai ser justamente a cardiopatia congênita como causa da displasia broncopulmonar, e não necessariamente esses fatores que estão sendo listados aí em cima, tá joia? Agora que eu vi que eu estava sem vídeo, tá? Tô colocando aqui para a gente poder ver qualquer coisa, se ficar ruim, eu tiro novamente, tá bom? Bem, a segunda fala o seguinte: o O2 é um potente causador de hipertensão pulmonar. Essa relação aqui também, essa afirmativa também é falsa, então não é uma patologia que está diretamente ligada ao O2. Tem algumas patologias que estão ligadas ao oxigênio, a gente falou da displasia broncopulmonar, tem a retinopatia da prematuridade, que também tá, mas não aqui a hipertensão pulmonar. Terceira, a hipercapnia é permitida na hipertensão pulmonar por ser um potente vasodilatador pulmonar, né, que está falando aqui. Então, na verdade, essa afirmativa aqui também não é verdadeira, ela é falsa, tá? Também está errada. Por quê? Porque, na verdade, a recomendação é que se faça uma monitorização muito cuidadosa, mantendo o equilíbrio sempre das trocas gasosas, nem hipercapnia, nem hiperoxemia. E o quarto, problemas durante a gestação, presença de hérnia diafragmática congênita, quadro grave de displasia broncopulmonar, pode levar à hipertensão pulmonar. Aí, essa afirmativa aqui, ela já é verdadeira, tá? Então, tem essas alterações, tem múltiplas causas, né? As cardiopatias congênitas também, mas aqui as outras causas que podem influenciar. Então, nossa resposta aqui no caso, apenas a 4 está correta, letra C. Próxima questão. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Considerando o recém-nascido com síndrome da aspiração do mecônio severa e dificuldade de ser ventilado. Então, a primeira aqui. A utilização da ventilação de alta frequência com respiradores a jato ou oscilatório pode ser bem sucedida, tá? Essa primeira afirmativa aqui, gente, ela é verdadeira. Então, já vamos guardar essa associação que tem, né, da SAM, síndrome de aspiração do mecônio, com a ventilação de alta frequência. Segunda afirmativa, fala o seguinte, vamos lá aqui para segunda. A ventilação deve ser ajustada com tempo inspiratório longo
e uma relação em E suficientemente curta para permitir a expiração eficaz. Essa afirmativa ela já não faz muito sentido, né? Se o tempo inspiratório é longo, a relação em Zs, ela não vai conseguir aí ter, né, um equilíbrio para que a gente tenha uma expiração tão eficaz assim, tá? Então, existe uma série de recomendações que podem ser feitas em relação a essa correlação, em relação a esse nível que vai ter de oxigenação, tá? Da relação, mas assim, inicia-se a ventilação com o aparelho assisto controlado, tá? O critério para iniciar vai estar relacionado com a PaCO2 maior que 60, isso na SAM, tá? Que a gente está falando aqui. E também os parâmetros iniciais são semelhantes à da síndrome da angústia respiratória, tá joia? E tomando-se cuidado com o tempo expiratório e PIP. Procura-se manter o tempo expiratório acima de 0,5 para prevenir o aprisionamento aéreo, tá? Então, o tempo inspiratório não vai ter essa relação tão grande. Eu acabei de passar aqui para vocês algumas diretrizes, né, que são utilizadas no tratamento da SAM. Bem, terceiro, a administração de surfactante na SAM não apresenta relevância e sua recomendação é restrita. Na verdade, essa aqui é falsa também, tá? O uso do surfactante, ele também está indicado, pode ser aplicado nessa condição. Quarta, a fisioterapia pulmonar associada à motora pode elevar a frequência cardíaca e a frequência respiratória na SAM, né? Então, a literatura fala para a gente que não vai ter contraindicação para fazer a fisioterapia motora, tá? E aí, não necessariamente vai levar a alterações importantes que impactem na SAM. Essa afirmativa aqui, ela também é considerada pela banca uma afirmativa falsa, e a quinta fala que o CPAP é contraindicado na SAM, também não tem essa contraindicação, se for necessário, pode utilizar. Então, acontece, né, que a gente vai ter aí só a primeira afirmativa como afirmativa correta. Próxima questão, vou tirar aqui o vídeo só para quando ficar gravado não ficar em cima aqui, tá? Bem, analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiros e falsos e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, nas afirmações sobre a fundamentação da intervenção fisioterapêutica no recém-nascido com doença da membrana hialina, internado na UTI neonatal. A doença da membrana hialina, pessoal, só para lembrar, também pode ser conhecida, né, ou pode aparecer na prova, até o nome que é mais utilizado atualmente é o nome de síndrome do desconforto respiratório, tá? SDR. Mas, se aparecer doença da membrana hialina, tá ligado aí à mesma situação, tá? Então, assim, primeira afirmativa é o seguinte: minorar a lesão pulmonar causada pela ventilação mecânica, né? Então, está perguntando para a gente, né, as afirmações aqui sobre a sua atuação do fisioterapeuta. É uma atuação minorar a lesão pulmonar causada pela ventilação mecânica, né? Cuidar aí dos parâmetros de ventilação mecânica? Sim, essa aqui é uma afirmativa verdadeira. Então, a primeira coisa que a gente faz, esqueci de fazer ali nas outras, a gente vai aqui embaixo e risca aquelas que não cabem, né? Na hora de fazer a prova, lembra de fazer sempre isso para ir reduzindo aí o número de possibilidades e se mais na frente precisar chutar, a gente chuta com mais tranquilidade, né? Em vez de chutar entre 5 alternativas, aqui chuta entre 2. Claro que a gente não quer precisar, mas se for preciso, é melhor assim, tá, gente? Bem, é atuação fisioterapêutica evitar a piora da atelectasia? Verdadeiro também, evitar a piora da atelectasia. Terceiro ponto, administrar óxido nítrico inalado? Essa afirmativa aqui é falsa, tá? Até pelas alternativas que a gente tem, a gente consegue ver.
E a que vai determinar, né, a resposta, se é B ou se é D, é a última. Então, é papel do fisioterapeuta fazer a reposição do surfactante. Essa afirmativa aqui também é falsa. Tanto a questão da aplicação, da administração do óxido nítrico, quanto do surfactante, é conduta médica. Então, nossa resposta aqui, letra B. Bem, próxima questão, vamos lá. Aqui na próxima questão já diz o seguinte: assinale a alternativa correta. O posicionamento terapêutico do recém-nascido, considerado como a melhor alternativa no pós-operatório imediato de atresia do esôfago, é supino, prono, lateral direito, Trendelenburg ou lateral esquerdo, tá? Então, nesse caso aqui, gente, como é um pós-operatório de atresia do esôfago, né, e daí tem essa indicação, né, tem essa consideração aí a ser feita, a melhor posição é a posição supina. A gente sabe que a posição supina tem vários prós, contras, né? Tem pontos que favorecem, que dizem que ela é melhor, tem pontos quando a gente pensa, por exemplo, em alinhamento, né, corporal, linha média, ela é pior, só que aqui, nesse caso, para esse quadro clínico, ela vai ser indicada. Próxima questão. Então, aqui a gente tem o seguinte: leia as alternativas a seguir e assinale a alternativa correta. Considere o posicionamento terapêutico como intervenção que promove a estabilidade postural do recém-nascido. Então, primeiro falo o seguinte: a posição supina está mais associada a efeitos deletérios com favorecimento do tônus extensor, tá? Bem, essa afirmativa aqui é uma afirmativa verdadeira. Então, lembra que a gente acabou de falar da posição supina? Depende muito, né, da análise que a gente está fazendo em relação à posição. Então, em relação ao tônus extensor, ela é verdadeira. No caso aqui, eu já vou embaixo, ó, e elimino as alternativas que não cabem. Segunda, fala o seguinte: a posição supina favorece a estabilidade postural e o movimento de flexão e extensão da cabeça. Nesse caso aqui, pessoal, a afirmativa é falsa. Por quê? Porque a posição supina ela já não vai favorecer essa questão da estabilidade postural, tá? Então, ela é falsa, a 2 está errada. No caso, eu já iria eliminar, né? Se eu estivesse fazendo a prova, eu já iria eliminar as outras alternativas. Já cheguei na minha resposta, mas vamos lá. 3. A posição prona permite a utilização dos músculos extensores da cabeça e promove a flexão das extremidades. Afirmativa verdadeira, então ela tem essa vantagem aqui em relação ao posicionamento. 4. A posição lateral permite simetria e movimento de flexão antigravitacional. O que acontece, gente? A flexão no lateral não acontece, acontece inclinação lateral do tronco e não flexão antigravitacional. Mas ela permite melhor simetria? Permite, tá? Essa parte da flexão antigravitacional que está errada. E a 5, a posição lateral auxilia na manutenção dos membros superiores na linha média, estimula o contato visual com a mão. Afirmativa verdadeira, nossa resposta, letra D de dado, tá? Então, aqui a gente chega à resposta. Próxima questão, já vamos passar, fala o seguinte. Então, deixa eu só tirar aqui que eu estou na frente da questão. Assinale a alternativa incorreta. A aspiração endotraqueal é um procedimento de alto risco para o lactente, podendo causar estresse oxidativo, colapso alveolar, pneumotórax, bradicardia e hipoxemia. A banca está pedindo a errada, pessoal. Então, assim, pode causar hipoxemia? Sim. Pode causar bradicardia? Sim. Pode causar pneumotórax? Sim. Pode causar colapso alveolar? Sim. A, desculpem, a aspiração só não vai estar relacionada aqui no caso com o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é causado
pelo excesso de oxigênio, né? Então, se a gente falar que a oxigenoterapia que não está bem regulada. E a última questão que a gente separou aqui, tá? Que vocês pediram para a gente revisar, tá aqui na tela. Vou tirar aqui o painelzinho só para eu começar, tá? Analise as afirmativas abaixo de valores verdadeiros e falsos, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo nas afirmações sobre oxigenoterapia e seus efeitos no organismo. Então, primeiro, é um recurso utilizado para evitar os efeitos deletérios da hipóxia no organismo? Verdadeiro. Então, a oxigenoterapia, o objetivo dele é esse, é evitar hipóxia no organismo. Evitando a hipóxia, evitamos os danos celulares, né? Porque as células, elas dependem do oxigênio que é fornecido a elas. Então, a primeira, verdadeira, já vamos lá embaixo riscar. Segunda, a segunda fala o seguinte: o estresse oxidativo é efeito colateral que é definido como excesso de radical livre no organismo? A afirmativa verdadeira também. É um efeito colateral da oxigenoterapia, principalmente quando não está bem regulada, né? Ali a quantidade ofertada de oxigênio está excessiva, gerando então essa liberação, essa transformação excessiva de radicais livres. Terceiro, o pulmão é o órgão mais afetado quando exposto a altos níveis de oxigênio. Essa afirmativa aqui também, gente, é verdadeira, tá? O pulmão é o dos órgãos, é o órgão mais afetado. Então, no caso aqui, a gente também já chegaria à resposta, né? Mas vamos lá. Os fatores que são passíveis de lesão tóxica causada pelo oxigênio são idade avançada, aumento do metabolismo e desnutrição proteica. Então, esses fatores são alguns fatores que são passíveis de lesão tóxica pelo oxigênio. Aqui na questão, a gente tem que tomar cuidado o seguinte, não está falando que são os únicos, mas são fatores, sim, a ser considerados. Então, a idade avançada, aumento do metabolismo de desnutrição, favorece ainda mais, ou aumenta ainda mais o risco de lesão tóxica. E a última, oxigênio, quando administrado em altas doses ou por período prolongado de tempo, causa lesão pulmonar e sistêmica irreversível. O que que acontece, pessoal? Altas doses, ok, até é algo que a gente vê que causa, né, ali o dano, até que a gente falou, né, do excesso de radical livre. Mas período prolongado não necessariamente, né? Depende aí de muitos outros contextos. Por quê? Porque tem pessoas que vão fazer uso de oxigenoterapia pela vida toda, dependendo da doença que tem, oxigenoterapia domiciliar, uso noturno, e não necessariamente vão ter problema em relação a isso, tá? Então, a nossa alternativa última aqui é falsa, a resposta, letra D. Pessoal, essas questões aqui que a gente tinha para discutir, eu aproveitei para corrigir uma questão que estava errada lá no e-book, tá? Que foi ali no comecinho da aula. Eu estou à disposição de vocês. A gente está com data marcada já para a nossa aula para o nosso plantão de dúvidas. Então, anotei aqui, ó, que o nosso plantão de dúvidas vai ser no dia 12/12 às 14 horas. Eu deixei um formulário, né, com essas dúvidas, já está fechado, mas eu vou abrir o grupo. Então, se tiver dúvida, manda no grupo, tá? Que eu vou preparar essa aula de dúvidas e mesmo que você não possa assistir ao vivo, a gente faz aí essas respostas às dúvidas, deixa gravadinho para assistir depois, tá bom? Era isso, pessoal, que a gente tinha para falar. Só estou eu e você, Michele. Obrigada pela participação. E eu vou interromper aqui, daqui a pouquinho eu vou começar a aula de fisioterapia respiratória. Acho que se você quiser ficar, fica, tá? Vai ser nesse link, mas acho que nem cabe tanto assim para você não dispersar seu tempo, tá? Com essa parte. E daí, se tiver dúvida, deixa lá no grupo, beleza? Que daí a gente faz esse plantão. Pessoal, era isso. Até mais e a gente se encontra.